Cara, eu não vou mais trabalhar pra ninguém. Agora eu vou trabalhar pra mim. O histórico da cidade já estava tão marginalizado por estar abandonado que a gente teve uma briga corporal no primeiro dia. E o primeiro ano foi catastrófico. Aí eu falei, peraí, você tá faturando 700 mil com um caderninho da Heineken lá, com um papelzinho com 100 reais trocado lá dentro, é sério? Aí eu falei assim, quanto é que você gastou pra faturar 700 mil? Ela falou assim, não sei. Fala, galera, muito bem-vindo a mais um Fala com Sérgio, o nosso podcast onde a gente traz pessoas normais, bom, mais ou menos normais dessa vez, né? Mas onde a gente traz donos de restaurantes normais para falar das dores e das delícias de ser dono de restaurante como outro qualquer. Aqui a gente está falando de, cara, eu tenho restaurante, você, elas têm restaurante. Eu não quero trazer o CEO do McDonald's, do Burger King, não. Eu quero gente real que passa pelos mesmos problemas que você e eu, e para isso temos aqui as feras da Paraíba, o bar mais hypado de lá. Se apresentem, por favor, meninas. A gritaria agora, todo mundo. Efeito aí, Faz efeito aí, galera. Bota efeito faz aí, edição. Tá, vamos Pede lá. pra Luizinho do Samba já puxar uma cuíca. Eu sou a Giovana Maia, e somos Louca como tu madre. O Louca tem uma história, começou em Brasília e agora vive essa frequência em João Pessoa com a participação da Sabrina. Aí você se apresente, por favor. Caramba, é muita responsabilidade quando ela joga pra mim a bola, porque eu tô com a Giovana sendo louca há 5 meses, né? Dentro do Louca, 5 meses, 4 meses. E aí ela reduz todo 14 anos dela e joga assim, tá com a Sabrina, faz aí com ela, ela vai se apresentar. Eu sou Sabrina Krieger, né? Sou publicitária, tô no mercado há 10, acho que vou para 11 anos. Já atendi várias contas, assim, legais, né? Acho que quando eu estava na Paraíba, ali em João Pessoa, atuando no nosso mercado, eu sempre coloquei no meu coração, assim, na minha mente, que eu queria atender uma das maiores contas do estado. E, pô, qual é a maior conta, né? Eu atendi o shopping, putz, grande a conta do shopping. E aí eu atendi o governo da Paraíba. Aí, tipo, a chave virou. Eu falei, caralho, eu cheguei no... Nem sei se pode xingar. Mas cheguei no topo, velho. Eu cheguei no governo, então trabalhei ali sendo head digital de um... O topo é agora. Hã? O topo é agora. Então, O topo ainda está Tá por por vir. vir. Aí cheguei nessa liderança com essa turma do digital do governo da Paraíba. Fui para o YouTube, fiz social listening, fui a voz do YouTube durante alguns meses, né, na campanha dos shorts, quando o YouTube lança os shorts aqui no Brasil. Trabalhei com uma galera bem legal nessa época que me ensinou pra caramba. E depois disso fui empreender, deu errado e conheci Giovana. Então deu certo. Não, quando eu fui empreender deu errado. E aí depois de um tempo, né, eu conheci Giovana. E meio que a gente olhou assim uma para a outra. Inicialmente não falamos sobre juntar. A Sabrina dava muito pitaco. Juntar as Aí eu mentes. falei assim, vamos fazer o seguinte, entra para dar a sua visão profissional e a gente se adaptar. E ela vem fazendo esse rebrand. Na verdade, o Louca, há 14 anos, né, ele viveu com uma logo preto e branco e era só isso. Nada mais. A gente nunca teve nada desenvolvido da marca. E era quase assim que dar de presente, né, para a história do Louca. E aí veio através dela, bom, primeira coisa, vamos fazer um rebranding. Eu acho que merece até para o desenvolvimento também desse capítulo que a gente está vivendo, muito próspero lá em João Pessoa, né, com 4 atividades na cidade. E tem sido interessante e junto com vocês também. Na verdade, essa tua fala de, né, bora fazer o rebrand, primeiro, quando eu vi como publicitária, os olhos brilharam. Só que quando eu fui entrando no universo do Louca, eu fui entrando pelas redes sociais. Falei, pô, posso te ajudar aqui nas tuas redes sociais e resolver, potencializar isso aqui. Eles tinham um problema muito grande com reserva. E eu falei assim, como assim vocês têm problema com reserva? Como é que vocês fazem? No e-mail, manda por e-mail, WhatsApp. Vinha pro meu celular. Faz uma planilha no Excel e envia pro celular dela. Eu falei, caralho, não, vocês não estão fazendo isso não, velho. Qualquer lugar que você for... Aí eu tinha recém
tido algumas outras experiências. Pô, existe aplicativo, e se não tiver, a gente cria agora. E se não tiver, isso é um problema que a gente já tem a solução. Precisa de um aplicativo para reserva. Passei, tipo, um mês inteiro pesquisando aplicativos para reserva para poder fazer. E aí, esse foi a ponta do iceberg, que foi o aplicativo da reserva. Para digitalizar a empresa. Na verdade, foi assim, foi a primeira página do livro. Quando eu abri a página desse livro, tinha essa parte... Pô, essa aqui é uma planilha, né? Tudo manual, passa por todo mundo manual, nada automatizado, não. Aí eu fui para outra página. Aí eu fui abrindo cada vez mais o livro, e o livro era todo mundo junto, fazendo alguma coisa de maneira não eficiente, não eficaz, não produtiva. E eu olhava assim, meu irmão, vocês estão tudo maluco, Giovana. Eu falei assim, Giovana, como é que você conduz essa empresa? Cadê seu computador? Ela, não tenho não, computador. Aí ela, uma agenda da Heineken, um papel, uma nota de R$150 dentro, uns papelzinhos. Aí, beleza. Massa. E a gente já estava com alguns meses de relacionamento, eu vendo ela ali conduzindo a empresa dela inteira daquele jeito. Do nada ela começa a olhar para mim e fala assim, amor, a gente está faturando 700 mil. Aí eu falei, peraí, você está faturando 700 mil com um caderninho da Heineken lá, com um papelzinho com R$100 trocado lá dentro, é sério? Aí eu falei assim, quanto é que você gastou para faturar 700 mil? Ela falou assim, não sei. Faço a menor ideia. Aí eu olhei pro gerente dela e falei assim, amigo, quanto é que ela gastou? Aí ele falou assim, também não sei. Eu falei assim, qual a contagem do estoque? Como é que acontece? Ele, não, eu só contei as Heinekens até hoje. Eu falei, sério? Ele, sério. Mas eu falei assim, e quando falta? Ele falou assim, não, quando falta, faltou, né? Mas as Heinekens eu tô contando. Quando eu vi aquilo, Sérgio, eu falei assim, Giovana... Uma doideira, o verão pegando fogo na João Pessoa. A casa subindo, a gente atendendo cerca de 500 pessoas, ela vendendo mais de 1.000 Heinekens num sábado. Lotado de segunda a segunda, a casa lotando, não parava. Os garçons loucos, eles não sabiam. Eles se olhavam assim, começavam a se bater lá dentro, eles não sabiam nem o que fazer, velho. A gente ia lá, a gente saía escondido, não queria estar mais lá. Era cada olho arregalado. E aí foi quando eu falei, Giovana, velho, temos um problema. E a melhor parte do problema é saber que temos um problema. É quando a gente identifica que existe o problema, porque a gente só vai poder solucionar ele quando a gente sabe. E aí foi quando eu bati com todo mundo e falei, temos um problema muito grande. E quem continuar errando aqui dentro, sem me falar que está errando, não vai estar de acordo com o que a gente quer construir aqui dentro. Porque a galera errava e não queria dizer. O cara não queria dizer. O gerente, maravilhoso, gente boa, um cara próspero, mas muito não queria feliz. dizer que não estava contando as comigo, né? Vamos vender, estamos arrasando e tal. Algum problema? Não, a gente dá conta de tudo. Aí, Sabrina, cara, não tá certo isso. Quer ser amado, vai vender sorvete, querido. Não vai ser líder. Não tá certo. Isso tem que ter um problema. O problema, ele tem que ser comunicado, né? A gente precisa trabalhar com a resolução real desses problemas. É óbvio que tem muito problema que está mascarado aí nessa felicidade esplêndida do veraneio. Ou seja, né? Era um negócio de gastronomia raiz, tradicional, muito oba-oba, estamos todos felizes de trabalhar com gastronomia e é quase um hobby porque não se vê dinheiro. Na verdade, por amor. Por amor, mas no início, quando a gente viveu também um lado hypado em Brasília, que sempre teve a gente viveu com um período com controle, mas era muito reduzido, eram 18 funcionários. Em João Pessoa, agora, a gente já está com 43 diretos, né? Mas o que acontece aí no final de semana nas casas. Então, e o boom foi muito rápido. Em 1 ano e meio, tudo se transformou rapidamente. Não, mas calma aí também, gente. Olha só. É uma contradição em termos. Vocês estão querendo controle das loucas. Não. E pra quem não entendeu, tem uma tecla SAP, né? Tô batendo na mesa e já estão lá atrás reclamando comigo, mas tudo bem. Pra quem não entendeu, tem uma tecla SAP na história. Sabrina reclamava. Giovana falou, então vem cá e faz melhor. E aí pronto, nasceu essa parceria aí que tá mudando lá. Não a parte criativa, não a parte legal, não a parte lúdica da louca, mas mudando a profissionalização, os controles, por assim dizer, já que querem controlar a louca. Mas, voltando um pouco mais, né? Como começou a gastronomia
A da Sabrina a gente já pegou um pouco dessa história, mas como começou na vida da Giovana? Como é que surgiu a ideia da Louca? Eu sou formada em Direito. Cruz, credo. Pois é, gente. Tamo junto, bate aí. Eu fiz 1 ano e meio, mas abandonei logo. Voltando, eu sou paraibana, nascida em João Pessoa, tenho família candanga, que, enfim, eu passava minhas férias de julho, inverno, em Brasília, ia umas 8 cabecinhas, os sobrinhos iam passar as férias lá e cada um entrou num ritmo. Eu fiz faculdade e permaneci. E permaneci nesse vínculo jurídico, mas não me convencia de forma alguma. A produção sempre me chamou muita atenção, sempre estive perto de produções, desde a minha adolescência, musicais, shows. Organizou muita chopada. Muitas coisas. Brasília, uma época com moda, enfim. E aí tive um emprego, o último, que eu fui fui cobrir uma vaga na Vivo. E a minha chefe foi muito ríspida comigo. E eu virei para ela, eu virei para mim e falei assim, cara, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Agora eu vou trabalhar para mim. E inventei que queria abrir alguma coisa. E fiquei alimentando isso e me organizando mentalmente para viver essa temporada. E acabei chegando na Argentina, fui morar em Buenos Aires, falei, vou pegar um ano sabático, encerrei todas essas atividades de trabalho jurídico em Brasília. Falei, vou passar essa temporada sabática e quando eu voltar eu resolvo. E fiquei 1 ano em Buenos Aires. O nome Louca como Tu Madre veio de Buenos Aires, num passeio que eu fui fazer. É um dicho popular lá. Eles brincam, né? Ah, sou louca como tu madre. E quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, gente, louca como tu madre, que engraçado, sei lá, como é isso, o Pablito, era um amigo meu, ator. Falei, que é isso, louca como tu madre? Ah, é um dicho, aqui é engraçado, as pessoas brincam, estás louca como tu madre, sou louca como tu madre. Teve um programa de televisão de mulheres histéricas e fez muito sucesso. Era um programa de rádio. E eu falei, interessante. Posso cadastrar isso? Posso registrar isso? Cheguei no Brasil e vi que podia. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Depois... Advogados, né? Depois surgiu o Sebrae, que no início de nada muito adiantou para mim, porque eu não tinha a vivência do dia a dia. Não existia a rotina empresarial na minha cabeça, né? Definida. Então, eu fiz fiz 2 cursos e logo surgiu um ponto comercial interessante na Asa Sul, que eu já peguei de porteira fechada. E fiz um investimento e o primeiro ano foi catastrófico. Crente que leva lá, e o primeiro ano foi fantástico. Eu amo quando ela faz isso dessa história, velho. Foi catastrófico. Falei, puta merda, peguei o dinheiro, velho, o dinheiro da aposentadoria da minha mãe, sacou? Me enfiei aqui nesse lugar que, sabe-se lá, Deus pausou tudo. A casa era preta, o primeiro Louca, ele era noturno, preto, escuro. E depois ele virou a gente pegou o arquiteto Ney Lima, lá em Brasília, e desenhou uma caixinha, parecia uma caixinha de presente, e deixou o Louca mais alegre, movimentou com o almoço, e de repente teve uma aceitação diferente, uma notoriedade na cidade. E a gente foi selecionado, foi visto, na época, pela Vejinha, era a revista Veja, Comer e Beber, de São Brasília. Eu não acreditava, isso tudo era muito distante da minha realidade. E a gente ganhou como Bar Revelação. Foi Bar Revelação 2013. E tudo aconteceu.
o bar virou um point na cidade só porque ele retratava uma coisa que eu sinto muito lá em João Pessoa, que são restaurantes muito clássicos e mais assim empoderados de luz de LED, ar-condicionado, madeira, com um atendimento ali mais sério, ou era mesa de boteco, de plástico, com litrão gelado, sua cerveja gelada na mesa. O copo sujo. E o que a gente ama também, ama muito. E o Louca... É um estilo de vida, né? O copo sujo. Ele não é que tá literalmente copo sujo. O Louca vinha trazendo um pouco dos dois. O copo sujo? Também. Não tão sujo. Botecão, entendeu? A onda do boteco, de estar no Copo meio... americano. De você estar... Sem ser gourmet, assim, Eu acho né? que você tá na rua, amigo. Gourmet já. Eu acho que o fato de você estar na rua, exposto. Você tá com sua mesa, sentado com seus amigos, happy hour, um encontro, um almoço, em família, o que for. Mas você tá ali para o ar livre e pertencente à rua. Acho que em João Pessoa tem muita questão também, né? Ela trazendo essa comparação aos bares e restaurantes de João Pessoa. O Louca, quando ela chegou lá, eu brinco com ela que eu vi a primeira vez que ela abriu o negócio dela. Ela não sabia quem eu não sabia quem era ela, mas eu sabia que ela era o amor da minha vida. Ela fala que eu... Eu tenho certeza disso, eu sempre vi isso, assim, eu lembro dela lá, o que ela estava fazendo, e eu lembro que eu sentei na mesa desse restaurante... Ela fala que foi minha primeira cliente. Ele era num lugar onde era o caminho da minha casa, então eu passei lá. Era cara, acho que era menor do que esse estúdio aqui à frente dele. Vou contar. Mas espera, aí quando eu chego e falo assim pro meu amigo, vamos comer aí, vamos parar aí rapidinho. Aí a gente para, senta, eu falo... Aí ela recebeu, eu acho que foi ela ou foi alguma outra pessoa, mas eu lembro que ela estava lá. Era eu, não tinha outra pessoa. E aí essa pessoa falou com a gente... Eu estava falida, amigo, era pandemia. E aí o que aconteceu? Aí eu fui atendida por essa pessoa e a gente brincou. E essa pessoa era ela. Depois a gente foi fazer os cálculos, ela sempre diz, era eu. Não tinha outra pessoa. Então eu falei assim, então realmente era você. Eu me sentei lá e falei que eu era a primeira cliente. Você sorriu, disse que sim. E tinha lá um prato que eu amava, fava. E ela tinha uma repaginação da fava com camarões, que era uma coisa mais chique. Eu lembro até hoje, porque eu pedi, e eu e João Vitor, eu e meu amigo, né, a gente estava lá comendo, e eu falei assim, bora aproveitar, eu publicitária, né, bora aproveitar que nós somos os primeiros clientes. É claro que ela vai dar essa mesa pra gente. Bora comer. Claro que não. Velho, quando a dona lá, que estava nos recebendo, a gente sendo o primeiro cliente... Eu falei assim, porra, vai ser a primeira traçada de hospitalidade dela, vai ser dar o nosso descontão aí, clientes, vamos ser os primeiros e tal. Cobrou normal, velho. Cobrou normal. Eu falei, claro, eu precisava, coitada. Vê-se que não sabia nada de gastronomia, né? Cara, deixa eu fazer uma vírgula nesse momento. Você que tá assistindo a gente, que não é dono de restaurante, que aliás eu não sei nem o que tá fazendo aqui, não espere isso. Porque a gente vive daquilo, a gente vende a comida. Por mais que mesa seja hospitalidade, seja legal, seja bacana tomar trocar uma ideia. Cara, não existe esse papo de vou no restaurante do meu amigo pra comer de graça. É o contrário, cara pálida. Lá você tem que fazer questão de pagar inteiro. A família... Porque você prestigia os outros lugares, vai prestigiar o lugar do teu amigo também. Vai ajudar, cara. Porque quando a gente monta, a gente precisa pra cacete. Boa. E hoje ela entende isso, eu tenho certeza. Com certeza. Família tem muito, né? Eu tenho muitos primos agora lá em João. Com certeza. Eu tenho uma amiga minha que ela é uma pessoa muito, muito justa. E aí, agora com Giovana, né? Ela sempre, às vezes ela tá muito bêbada, ela sai, esquece de pagar, sai e tal. E como ela é muito íntima minha, às vezes a galera deixa. E aí ela faz a maior questão, ela fala assim, amiga, eu quero pagar porque eu sei que é o seu negócio. Eu sei que é daí que vocês estão tirando o dinheiro de vocês. E depois que... Luísa, né, Luísa? Depois que Luísa me falou isso uma vez, né, a gente foi dar uma festa também, e ela sempre faz questão de pagar, meus amigos, velho. Depois que eles me entenderam e me viram ali com Giovana, é muito difícil algum deles ali me solicitarem algo, saca? Tipo, eles fazem parte. E aí agora a gente vai até meio que aproveitar um pouquinho deles por umas postagens e tal. Depois eu vou falar com todo mundo.
Mas total, depois que você está do outro lado da mesa, tudo muda. Até eu, publicitária, sou diferente. Não sou mais aquela outra pessoa que estava lá sempre achando ruim quando alguém me cobrava algo. Pô, Sabrina, cadê o resultado? Cadê a postagem de ontem? E eu... Antes ela era publicitária, né? Ela queria pagar com... Como é que o pessoal... Pagar com arroba. Agora ela entendeu que arroba não. Não se paga, né? Mas, assim... a mudança para Paraíba foi na pandemia, foi... E foi, então, dando continuidade, o bar ficou reconhecido e a equipe, porque isso é engraçado falar e é pura verdade, eu trabalhei com a mesma equipe. A minha equipe foi super sólida lá, 8 anos e meio. Caramba! De loucura, né? É uma grande família. Uhum. E... Chora não. Não. Ela chora sempre. Eu sempre choro, velho. Eu amo os meninos, a gente se fala até hoje. Eu esqueci de fazer o bolão se ela ia chorar. Eu sempre choro. E 8 anos, aí a gente se preparou. Quando a gente viu que tinha oportunidade dessa premiação, que era tão relevante na cidade, a gente se preparou. E nós fomos, e ganhamos consecutivamente, mas acho que foram 3 anos, porque no próximo já era pandemia, eu acho. E a gente foi, eu lembro, 2014, a gente participou em 8 categorias, saímos com 4 quadros daqueles dourados. Melhor lugar para paquerar, melhor almoço executivo e tal. Então, isso fez com que a gente se estabilizasse na cidade. E aquele ponto, ele está até hoje. Com certeza, faz parte do dia a dia da cidade. Quero Louca. O Louca, eu sinto saudade. O Louca, não sei o quê. Os clientes de João Pessoa, né, vão e falam que eram clientes de Brasília. A turma de Brasília vai para João Pessoa, né? Só que aí a pandemia veio e aquele lugar, ele se desfez completamente, amiga. Ele se desfez, ele pulverizou assim, ó. Era grande, era um lugar de encontros, muitas pessoas, e ficou reduzido a poucas. E eu falei, cara, eu tenho 2 escolhas. Ou eu renasço aqui, que eu acho que vai ser bem mais difícil, ou eu vou para João Pessoa e tento algo novo, com a minha família, com a minha mãe. E aí, juntei os cacos. Ó, corta, hein? Juntei os cacos e fui embora para João Pessoa. Fui recebida por esse lugar, que era do tamanho dessa saleta aqui. Engraçado, até vi o Profeta ontem, vi um vídeo dele falando como você começou a sua Dark Kitchen, né? E aí era... vou tomar só um fôlego. Toma uma aguinha para respirar? Era... uma geladeira velha, R$900, você compra na OLX. Era uma bancada aqui, que foi um investimento mais alto, 5 mil e alguma coisa. Pronto, foi desse jeito. Era a geladeira da OLX, o fogão de não sei o quê, e 5 pessoas da minha equipe. De Brasília, que foi contigo. Só os malucos, né? Os doidos vieram tudo comigo. E ficaram alojados, a princípio, num apartamento que minha mãe conseguiu, que era do irmão dela, do meu tio. E ficaram comigo, mas que foi, eu acho que também um antídoto para que eles dessem um treinamento para funcionários que estão comigo até hoje, sabe? Uhum. Eu acho que trouxe um pouco da essência. E aí fiquei um pouquinho lá nesse lugar em Manaíra e logo em seguida eu fui convidada a conhecer essa rua lá no Miramar, que era uma rua que tinha um potencial valor de investimento gastronômico. Já tinham 2 marcas lá, mas... Amor, rapidinho, voltando à parte de Manaíra, como cliente de lá, da Giovana, é engraçado porque ela começou nesse lugarzinho pequeno e eu lembro que, como cliente, eu ia sempre e tinha dias que eu deixava de ir porque eu sabia que ia estar muito lotado. Esse lugar se tornou muito pequeno para o tamanho da marca, né? Ela também sempre fala muito disso, de
não cabia ali. Na verdade, ela falou que desde quando ela chegou lá, ela olhou para o lugar e falou assim, não cabe minha marca aqui. Mas eu estava muito humilde e resiliente, né? Tão resiliente que a gente veio no Uber e ele falando assim e tal. Eu vi um muito amigo resiliente. dele que estava vendendo empanada na praia, estava tirando 1.000 conto por dia em Salvador. E aí eu falei, pô, ela também começou o bar dela. Ela começou em João Pessoa, na verdade, vendendo sangria na praia. Caraca. Tem esse detalhe que a gente esquece às vezes, mas eu lembro da garrafinha, um baldezinho cheio de sangria no Instagram, eu achava aquilo chiquérrimo. Não, também. era carrinho de picolé. Eu comprei de garrafinha, picolé. Como é que você chama a garrafinha lá no Rio? Sacolé, aquele que você corta a tampinha. Deve ter algum nome. A gente come sacolé, mas é dentro de um saco, não numa Era um garrafinha. carrinho, era um Geladinho. carrinho de picolé. Cara, algumas lições que eu acho legal destacar nisso, né? Primeiro, Giovana não veio da gastronomia, né? Eu brinquei aqui com direito e tal, e aí, vocês me perdoem, mas eu sou advogado também. E aí a gente tem liberdade de fazer algumas brincadeiras, né? De direito é chato e tal. Mas meu sócio também é advogado, e tem um monte de advogado que do direito resolveu ir para gastronomia. Mas a primeira lição é que ela não veio da gastronomia. E mesmo assim conseguiu fazer negócios de sucesso. A gente fez um outro podcast falando exatamente do evento que a gente estava, um rapaz do cachorro-quente, que falou que não sabe nem montar um cachorro-quente. E assim, a gente começa a ver um pouco desse movimento da gastronomia como uma atividade profissional, como o restaurante profissionalizado, né? No Brasil, a gente tem muito aquela coisa de não, o cara é um bom cozinheiro, abre um restaurante. O cara é um contador, abre um escritório. Mas o escritório nunca vira uma empresa de contabilidade. O restaurante nunca vira uma empresa lucrativa. E aqui a gente vê um exemplo oposto disso, né? Não veio porque a Giovana adorava cozinhar em família, trouxe a receita da nona. Não. Ela viu uma oportunidade, abraçou porque ela queria ser empresária. Então dá para ser empresário na gastronomia. Segunda lição importante, ela foi atrás de conhecimento. Ela foi lá no Sebrae, ela fez curso, estava ruim, ela se reinventou. Enfim, buscar conhecimento, né? A importância disso. Terceiro, ainda dentro disso, né? Ela deu ruim, ela se reinventou e não foi uma vez. Foi uma vez que ela abriu uma barbearia, né? Porque era preto. Então ela abriu uma barbearia, chamou de restaurante. Ela se reinventou, aí veio pandemia, quebrou, se reinventou de novo em outro estado. E eu acho que uma outra lição muito relevante cara, você nunca começa de novo do zero quando você quebra. Ela fez, bombou, ela foi para outro lugar e fez de novo. Eu tenho certeza que se der merda, ela vai fazer de novo, porque ela aprendeu a fazer, ela sabe fazer, faz uma coisa com muita verdade, faz uma coisa que gosta e assim, fique de lições, né? E mais uma lição que vai sempre que eu falo, né? Eu uso um jargão. Primeiro você faz o que dá, depois o que pode, depois o que deve. Cara, ela começou comprando lá coisa de OLX, vendendo sangria na praia, porque ela precisava se reinventar. Ela se reinventou, a coisa cresceu ao ponto da Sabrina nem poder mais almoçar lá. E aí ela falou, putz, fez o que deu, agora ela precisa começar a mudar. E aí ela já podia fazer um investimento maior, foi para outro lugar, e agora ela tá tentando fazer o que deve, né? E eu tô ali tentando ajudar ela, essas loucas. Mas enfim, gente, existe um processo. Ninguém nasce grande. Ninguém tem certezas. Ela começou, ela se preparou, ela treinou, ela quebrou mais de uma vez, ela recomeçou e ela sempre se reinventou e sempre soube se posicionar do tamanho que era quando teve que voltar e de novo ela conseguiu. Parabéns por isso, parabéns pela tua jornada e parabéns pela aquisição. Nossa história tá só começando. Eu brinco com a Giovana que quando ela vem elogiar alguma coisa, né? Tipo assim, pô, tá funcionando, isso tá acontecendo porque você tá metendo a mão. E fala, velho, tenha sempre noção de que nada disso estaria acontecendo se antes você não tivesse deixado.
Então, assim, o fato de você liberar que isso seja feito, né? Tipo assim... Mas Quase não é chorou fácil, também, não. quase chorou também. Tava zoando e deu uma... É mais difícil. Mas eu digo assim, que, velho, eu acho que o mais difícil de você iniciar inovação dentro de uma empresa, né? Você mudar ela. É porque a gente se admira também. Transformar essa empresa em algo maior do que ela é, né? Quando você quer transformar. Na verdade, transformar. Você está num ponto e você quer chegar no outro ponto. O primeiro passo é você abrir a mente e entender como isso é possível. E eu falo para ela, porque tipo, de nada adiantaria todo esse meu conhecimento, toda essa minha vontade de fazer, se ela fosse uma pessoa que não confiasse e não autorizasse que fosse feito. Então, às vezes, a gente tem uns ruídos que a gente se identificou muito com todas as brigas de casais lá do Food Club, que eles ficaram fazendo piadas, que é muito igual. É muito igual. Nenhuma experiência individual sobre isso. Mas o que eu acho massa é que, da mesma forma como... sei lá, uma campanha de marketing ruim vai ao ar, ela precisa ser aprovada. Alguém aprovou. Se algo aconteceu, alguém aprovou. Mas, às vezes, quando uma muito boa acontece, é porque alguém também aprovou também, né? Alguém está ali confiando naquilo e credibilizando. Ela faz muito isso. A gente vai ter que definir quem é a chefe agora, quando voltar para lá. Divide, ó. A gente tem chefe de salão, chefe de cozinha, bota um chefe de administrativo lá, entendeu? Bota um chefe para cada... Chefe de ilha, não. Tem o chefe de salada, pronto. É chefe também. Cara, quando a gente fala, para vocês terem ideia, eu as conheci e em algum momento eu conheci um outro rapaz lá da Paraíba. Aí eu, por curiosidade, falei, cara, você já ouviu falar do Louca Como Tu Madre? E ele quase se assustou quando eu perguntei assim. E depois eu entendi que era muito óbvio que ele conhecia, porque todo mundo conhecia. E aí ele falou, cara, inclusive eu levei teu sócio lá quando ele foi e tal, não sei o quê. E eles são muito bons e tudo. Então, assim, eu queria que vocês destacassem, vocês contaram lá a história do trio e tal. Ela mandou um monte de matéria. Queria que vocês destacassem um pouco mais do que representa o Louca hoje naquela comunidade. Eu vou só falar uma coisa, Sabrina complementa. A gente entendeu que o Louca é um agente transformador cultural lá na cidade. Uhum. Ele traz um antídoto ali de desenvolvimento social ali na cidade. E tomou uma perspectiva enorme, que foi exatamente, chegou na rua, eu muito maluca, fui pra lá. Louca, mantém. Louca, tem que, ó, louca. Na Louca, publicidade a gente tem um verdade. dicionário de termos que tem que usar, né? Na verdade, Louca. ela brinca com uma coisa que eu acho perfeita. Ela fala, é um estilo de vida, é só isso. Pra você entender o que é louca, é um estilo de vida, é você ser. Não é só chegar lá e beber a cerveja. Primeiro você é um louca como tu madre. Depois você toma cerveja. E ela fala muito isso. Mas é um lugar só de... Amigo, a gente não tem a cerveja mais gelada da cidade. A gente vende 1000 Heinekens no sábado. A galera compra, elas pertencem ao Louca. Elas se identificam. Porque todo mundo tem uma mãe... Fica um aviso aí, hein, Todo Franz? mundo tem uma brincadeira de mãe, louca como tu madre. As pessoas riem quando ouvem a nossa marca pela primeira vez. Isso é do caralho. Você arrancar o sorriso ou o sentimento, a emoção de alguém, a só ouvir a sonoridade da sua marca, a gente tem um impacto em João Pessoa. Não só em João Pessoa. A gente chega lá, a gente tem lá, mas quando a gente olha assim também para o redor, a gente fala, putz, como a gente é pequenininho também, né, velho? Ao mesmo tempo, a gente é isso tudo, é tão pequeno. Porque a marca, ela é antes de qualquer coisa. E aí, agora que a gente tem... Eu tenho muito cuidado e um zelo gigantesco em tocar nessa marca. Eu até falo com Giovana, eu me sinto muito mais segura mexendo completamente na gestão dela do que na marca dela. E é publicitária, né? Eu sou publicitária. E eu fico assim, amor, Ela vai pro falou o marketing. negócio da cerveja, eu só tô pensando... Não, e eu também. cerveja Eu tô esperando ela acabar de falar pra falar, pô, mas pode ser tudo isso com cerveja gelada. Calma. Eu falei esse detalhe, que nós não somos a cerveja mais gelada e etc. Mas é no sentido assim... A gente está sempre... Véu de noiva. Não, estamos sempre com um problema, estamos sempre ajustando. Entendo, a gente é uma empresa em constante inovação. Eu vou citar vários problemas da empresa aqui e todos que eu citar, sempre agradeça por eu saber que ele está existindo, porque eu vou resolver. Então, esse da cerveja a gente vai resolver. Autoestima
porque, tipo, não é que é autoestima. Tudo isso porque entrou pro Food Club. Aí agora... Exato, velho. Mas é exato, sabe por quê? Porque a gente começou a mapear os problemas. Antes os problemas existiam, antes da gente entrar com política, etc. Eles existiam e a gente não sabia pra onde ir. Hoje a gente já sabe. E eu criando mais. Hoje a gente já sabe. Sabe por que a gente já sabe? De nada, tá? De nada. A nossa cerveja, ela é gelada. Eu só digo que ela não é a mais gelada da cidade ainda. Mas é porque, para ela ser a mais gelada agora, a gente vai ter que fazer um investimento grande em freezers novos, entende? Então, assim, a gente vende um negócio bom. A gente sabe que é. Mas eu sei que em alguns pontos eu ainda não sou a melhor. Mas eu vou chegar lá e cuidar de todo mundo. Vamos lá. Assim, é mais ou menos isso, sabe? No sentido de pertencimento da marca. Quando a gente chegou lá na rua, todas as outras casinhas é um setor habitacional de 1950. São casas conjugadas, uma termina na outra, super frágeis, inclusive. E o conjunto de casinhas similares, elas são iguais. Uma outra sofreu alguma reforma aí na década de 70, 80. E tinha uma monstruosa na minha frente. A maior, a mais feia, a mais cara para você fazer o investimento. A mais medonha para você querer escolher. Assombrada. E é a da frente do Louca, Sérgio. Aí eu parava assim, o Louca começou a dar certo lá no Miramar, né? Meus vizinhos felizes. A gente, poxa, saímos do point dali da praia, porque também tem isso, né? A cidade está num crescente desenvolvimento lá e está rotulado a praia, mas caramba, tá gigante, sabe? Ela pegou uma é o estado contramão. que mais cresce, né? Tá super. Ela pegou uma contramão de investimento. Tipo, ninguém esperava que aquele bar hypado da praia ia para um bairrozinho familiar ali no miolinho da cidade. E os nossos gestores atuais, as duas turmas que estão lá, eles são trabalhadores. Então, eles estão a cada momento aí colocando mais palha na fogueira. E aí eu falei, caramba, vai dar certo esse negócio aqui dessa rua. E... meu amigo, se pegar essa casa aqui da frente e colocar um troço que eu não vou... Material de construção. É um negócio nada a ver, entendeu? Que fecha e vai botar uma rasgadeira ao vivo, sei lá, que pode ser que dê tudo errado, vai fugir do conceito. A rua, ela tem conceito, todas as marcas que estão lá, elas têm um carinho e têm um critério, seguem critérios de qualidade, de entrega ao seu cliente final. E eu falei, caramba, eu vou pegar essa casa. Não, você é muito louca, como é que você vai pegar? Olha isso, olha o tamanho. Eu falei, gente, a gente vai pegar. Nem que vire estoque, sei lá, escritório, a gente usa a parte da frente, sei lá, eu vou pegar. E eu peguei a casa e isso fez com que chamasse a atenção do restante de todas as casinhas da rua. Então, pegaram todas. Eu iniciei a obra e os outros também. Hoje somos 14 empreendedores na rua. É uma turma. Tava faltando hamburgueria, que agora a gente chegou a colocar hambúrguer. Mas... outra loucura. Açaí, pizzaria, o sushi que fica atrás da gente, confeitaria. Tem outro bar lá. Que é do Cuca, meu amigo, é Amanda. Enfim, virou na Casa de Joca, virou um coletivo. Então, eu acabei alugando ou virando parceira da turma que está lá dentro. Tem uma pizzaria, tem 2 escritórios, tem um escritório de arquitetura, tem um de... como é? A Neopop estúdio de design, estúdio criativo, de pessoas que trabalham com marcas que bem grandes, bem legal. Sabe? É bem massa. Empresas bem consolidadas dentro de João Pessoa, que fazem os estúdios ali, porque a casa é criativa também, né? Acabou que resolveu aquele problema do maior aluguel até então, né? Resolvia a princípio, até que isso tudo desenvolvesse ali, que não teve calmaria, né? Então, chamou a atenção rapidamente da prefeitura. Já existia um projeto
aprovado na Secretaria de Infraestrutura, porém para um lugar lá que está, na brincadeira, está mal assombrado, está muito ruim, está decadente, que era lá no Baixo Tambaú. Vai demorar um pouco para a gente revitalizar, mas eu acredito que volte também. E o secretário chamou a gente para uma conversa e falou, olha, existe esse projeto aqui de Alameda e eu acho que a gente quer fazer aqui. O que vocês acham? Porque já está existindo, já existe e vai ser mais fácil. A gente quer replicar pela cidade inteira e vamos. Aí todo mundo, vamos. E aí eles fizeram rapidamente, no ano passado. Foi uma obrinha que durou aí uns 2 meses e meio, 3 meses. E veio com essa mesma estrutura para replicar. Já tem um que é outro bairro, que é um bairro chamado Geisel. E tem agora no Centro Histórico, para onde a gente também foi convidado, que é a Avenida General Osório, que é a rua mais antiga da cidade. Chamava-se a antiga Rua Nova. E o Louca foi para lá. E também eu acho que ele tá lá nessa frequência de agente transformador, sabe? A sociedade está entendendo que... Onde o Louca chega, ele leva uma identidade própria. E isso fez com que a gente e agora... contamina, no bom sentido, o entorno. Com a mente da Sabrina, que é muito veloz, ela falou assim, cara, isso é muito interessante, isso é um projeto para a gente replicar pelos centros históricos. Do país. É. Eu saí do... deixa eu te contar um Amigo, por que a gente não pode ir para Salvador? Óbvio que pode. Paraty, no Rio, tem tudo a ver com o que você tá falando. Pra tu ver o nível que eu já saí de um negocinho na minha cabeça. Mas entenda... Não, mas antes disso... Não, pode falar o que você quiser. Mas eu quero que vocês contem também... Porque, assim, isso fala muito do institucional. Mas você contou uma história lá do aniversário dela, que aí foi uma manifestação espontânea e popular. Porque institucional... É muito bonita a história, mas a gente está aqui com câmera, com luz, com gravação, com corte. Institucional, a gente pode romantizar tudo. Mas aquela manifestação, por exemplo, que você contou, isso não tem como inventar. E aí, fala o que você quiser, mas depois eu quero que você conte essa outra parte. Amigo, antes de mais nada, assim, eu vou conduzir criando um negócio para todo mundo entender. Às vezes aqui eu e Giovana também. Rita Lee. Quando... Demais. Souber o que eu fiz antes de... Ovelha Negra. Personificação. Não, velho, o seguinte, quando eu encontro Giovana, eu brinco com ela, falo, putz, eu achei que tu era a bichona hypada aqui do negócio todo, dominando todo o teu negócio. Eu olhei pra ela e falei assim, tu só uma pessoa que bota pra fazer, velho. Tu não tem noção nem nada do teu negócio, calma aí. Eu olhei pra ela igual, sei lá, olheiro que vê... na verdade, quando eu entrei dentro do Louca, eu pensei assim, caralho, é igual um olheiro que vê um jogador de futebol, que joga muito bem futebol, ele é o melhor do mundo no futebol e tem capacidade para ser, ele só precisa ser conduzido. No caso de Giovana, quando a gente separa muito bem, né, nossa vida íntima e a vida profissional, quando eu chego na profissional, eu vejo Giovana 100% assim. Mas eu tô assimilando ainda, né? Ela ainda não... Eu falei, pera ainda, novinha. Pera aí, querida. Vamos com calma. Mas pra você entender no sentido, assim, eu falo, Giovana, velho... Ela virou pra mim e falou que eu sou diretora de... Você é a diretora criativa da marca. Aí, você é diretora criativa. Eu falei assim, criativa. você aqui dentro. Eu entrei na empresa dela, que ela passou 14 anos fazendo. De um dia para o outro, eu olhei para ela e falei assim, agora você é só fundadora e diretora criativa, o resto deixa comigo. Que eu falei para ela, velho, ela fez um negócio que todo mundo, eu acho, os grandes empresários, as startups e os caramba, têm vontade de ter. Pessoas apaixonadas pela sua marca. E ela tem. Ela tem muita gente apaixonada pela marca. Louca Lovers. A gente... porque Muito bom. existe um movimento chamado Brand Lovers, que é quando você consegue ter pessoas apaixonadas pela sua marca. Pessoas que compram um boné, que compram sua camisa. Fala nisso, tinha me prometido um boné aí, né? Vai vir da marca nova, que deve ter que produzir mais. Mas aí... A galera compra, se a galera vê a gente utilizando, eles mandam no Instagram e falam, tá quanto? Não, velho, a galera foi em João Pessoa, eu fiquei quero chocada. Isso. E aí a gente está construindo um site agora para poder ter a nossa loja e poder vender os itens do Louca. Porque a galera compra, a galera
quer ser louca como tu madre. Eles querem usar. E eu vejo isso e falo assim, Giovana, velho, você tem um negócio que a gente só precisa fazer agora a gestão. E aí foi quando eu falei assim, a gente precisa comprar uma mentoria. Eu passei dias e dias pesquisando. E eu falei, você precisa ir na mentoria. Eu não preciso mais, você precisa. Até eu saí lá do político e falei assim, você ainda não acredita em nada disso, né? Eu olhei para ela e saí, você não acredita? Eu saí puta de lá e falei, você ainda não acredita em nada disso? Ela, eu acredito, eu ainda estou assimilando. E eu falo, velho, olha o poder da marca do Louca, porque não é falando sobre outras marcas e outros negócios, muito menos diminuindo. Eu estou falando sobre o poder mesmo daquela marquinha que você cria, porque ela fez isso tudo só com um L, um O, um C e um A cortado, preto e branco. Ela nunca se posicionou como uma agente transformadora de territórios, e isso aconteceu naturalmente. Ela nunca se posicionou ou usou palavras-chave de formas estratégicas, tudo foi muito natural. E aí eu falo assim, velho, só continua aí fazendo isso aí na tua maciota, vai, faz. Porque se eu for tentar fazer, talvez eu estrague. Talvez, se eu for me meter demais, talvez não vá funcionar. E aí a gente conseguiu fazer uma marca que a gente traduziu Giovana inteira. Quando a gente apresentou a marca, ela só chorava e falava assim, nunca me descreveram tanto, nunca me descreveram Amiga, eu sou pisciana, eu choro. E aí eu falei, velho, a gente só tá te dizendo que tua marca sempre foi para todo mundo. Tua Ou marca, seja, eu sou a louca, tua marca, a madre louca. Tua marca é um agente... 57122 mesmo. Tua marca é um agente transformador de territórios. Onde você chega, você consegue potencializar a economia do lugar. A gente está com uma rua onde era completamente abandonada lá no centro, que, sei lá, 5, 6, 7 anos não tinha luz de Natal, agora está cheio de luzes de Natal. Eu acho que nem eles faziam a ideia, porque, na verdade, o convite não veio deles, veio de uma resistência lá, que é o proprietário dessa casa que eu tô hoje, que é meu vizinho, que é o Tiago. Ele tem uma marca chamada General Store e que tem muito respeito lá, mas ele é um sobrevivente, amigo. Ele é resistência lá no centro histórico decadente e abandonado. Mas com muitas promessas agora com essa nova gestão pública. Quando ele ficou sabendo que eu fui lá, eu fui aleatoriamente nesse dia, que foi o dia até que eu conheci Sabrina, muito doido isso. E aí ele ficou sabendo que eu fui lá num sábado e durante a semana ele foi lá na casa de Joca, eu estava lá na função da casa de Joca, e ele virou para mim e falou assim, caramba, amiga, eu soube que você foi lá, vamos ver minha casa, eu tô com uma casinha lá que eu preparei antes da pandemia, que deu tudo errado, mas a casa, ela tá... Dá para começar com a casa tá legal, é uma casa que a gente acha que a casa tem por volta de 200 anos. Caramba. E é linda, ela é pequenininha, é um bequinho, ela é a casinha, provavelmente ela é a casinha dos empregados da Casa Grande, porque tem uma matriz enorme ao lado, que é a maçonaria, que é uma casa enorme. Lindo, que devia ser a casa... são vários casarões lindos, né? E provavelmente será a casinha do lado. Mas ela é um bequinho que você vai chegando até o final e tem uma paisagem linda que dá um pôr do sol histórico da gente. Dá para ver o Rio Sonhauá, que é onde toca o bolero de Ravel, a história do jacaré, do saxofone. Se brincar, dá para ouvir ainda. E aí ele falou assim... Eu negocio com você, vamos lá amanhã. Eu negocio com você para você ir para lá, cara. Aí eu, vamos lá ver essa casa, então. E praticamente, Tiago, fez um ano agora, eu acho, em julho agora. Tiago praticamente me botou o aluguel um valor muito... Salário mínimo, acho? Foi muito baixo e agora a gente já ajustou, pô, né? É justo também, né? Com o que a gente vai lá desempenhando, desenvolvendo. Mas eu também, antes de acertar a casa, eu fui lá bater na porta, entendeu? Eu falei, então, vocês vão configurar lá uma presença? Porque eu acho importante. Então, eu também, como empresária, tenho me utilizado dessa força, dessa persona, entendeu? Uhum. De que
Na verdade, acho que você está usando os seus números para causar essa transformação na sociedade como um todo, né? Mas Porque também não existe um almoço grátis. Para poder exigir um também, movimento. sabe? E acaba que tem tido um retorno de respeito, a gente se agrega lá. Eu acho que tem que ter as duas forças. Eu acho que o poder público e privado... Amigo, como é que a prefeitura vai recusar um projeto lindo desse? Você vai ter que cortar, galera, que vai ser uma opinião muito pessoal. Mas tá falando de uma marquinha que eu falo assim, pô, tua marca tem um potencial gigantesco, sabe por quê? Porque quando ela abre lá no centro, que inclusive, eu lembrei agora, enquanto o centro estava abrindo, né, as portas, a gente abria sexta, sábado e domingo, 3 dias, para sentir como ia funcionar. Tudo era muito novo. No primeiro dia, lá era tão marginalizado aquele lugar. As facções ficavam lá na frente. O centro histórico da cidade já estava tão marginalizado por estar abandonado que a gente teve uma briga corporal no primeiro dia. E aí a gente se assustou. Giovana falou também. Eu falei, caramba, vai dar um arrastão. Os abobaiados lá, eu falei, vai dar um arrastão aqui, vão empurrar a galera, levar celular e tchau. E nisso, a rua, a gente chegou lá. Para você imaginar esse louco centro que a gente está falando, eu acho que ele tem 3 metros de frente. Só. Só isso, uma porta e uma janela. Ele é uma casa. Quando ela chegou lá, eram carros e paredões, e espetinho, e milho, e barulho, e JBL, e aquela multidão de galera. Uma coisa... E, tipo assim, eu lembro até hoje o dia que eu vi uma criança ia na multidão, voltava com o negócio na mão, entregava pro cara em cima da moto, pegava na mão do cara da moto e levava. Claramente, aquilo era questão de droga. Não. Claramente, aquilo era uma questão... de drogas. Então, assim, era marginalizado o espaço. E esses empresários que ela cita, que já estavam lá, né? A gente tem o Café 17, a General, que são pessoas... A gente também não quer dizer que a gente chegou lá primeiro, não é isso? Já tinha uma galera resistência lá, fazendo as coisas acontecerem. E aí, o Louca chega... A primeira semana ainda teve a JBL, o primeiro dia teve a briga, mas vai mudando, foi equalizando. 1 ano depois, a gente está num faturamento, naquela época era tipo, sei lá, eita, faturou R$2.000. Eu acho que a gente começou 30, 40, 80, tá passando agora 150 mil agora. A meta desse... Desde março. E a gente ainda não está na alta. Giovana meteu um jazz no Centro Histórico de João Pessoa ao vivo. Um jazz... A galera tá indo beber vinho no Centro Histórico de João Pessoa para escutar jazz. Então, aquela rua onde antes tinha um movimento de marginalização... É lindo, só com mestres da Universidade Federal da Paraíba, incrível. Se tornou algo de receber turista, de receber o pessoense também que quer sair, que quer curtir. Mas é dentro de uma união, né? Uma coletividade. Isso. Ela tem um negócio que eu vejo que só ela faz, assim, que eu vejo. Ela abriu lá e fica assim, bora galera, bora abrir bar, que cadê? Venham mais. Eu fico, Giovana, tu não quer só pra gente, não? Eu, na minha mentalidade ali, obviamente, não, nem sempre... sozinha. Nem sempre também a pessoa é tão perfeita, né? Às vezes eu sou um pouco mais ambiciosa, assim. Eu falo, não quer tudo pra gente, não? E ela fala assim, não, cadê a galera? Manda vir mais. Eu quero concorrente, porque quando essa rua estiver cheia de concorrente, eles vão olhar e vão no Louca. E eu acho isso do caralho, velho. Ave Maria! Você fala isso. Mas não é porque os outros são ruins. É porque tem tanta gente pra ir em tanto identidade, canto. pô. É porque a gente não vai atender todo mundo. Todo mundo Sim. precisa de alguém pra ir. Então a pessoa vai se identificar. Se lá tiver 300 pessoas passando, eu sei que todas não vão pro Louca. Mas uma boa parte vai. E a outra boa parte vai ser atendida pela outra pessoa. E não vão deixar de ir. E vai ser um lugar movimentado. Eu acho que isso é o barato da economia, né? Da gastronomia, né? Diferente de uma farmácia que se abrir a outra do lado, uma canibaliza a outra. Cara, na gastronomia não. Tem um dia que eu quero sair para comer hambúrguer, no outro eu quero comer pizza, no outro eu quero tomar só uma cerveja, no outro eu só quero ouvir jazz e tomar uma coisa bem forte. Tomar um café. Ou só ir na cafeteria, enfim. A gente faz isso lá. E essa dinâmica é muito legal. E uma coisa importante, primeira coisa que eu acho legal citar, né, é a força do empreendedorismo e a força da gastronomia, né? Porque a gastronomia, ela traz essa vida, ela traz a mesa, a gastronomia, ela é um espaço de vivência, ela é um espaço de socialização, ela é um espaço cultural. São raros os negócios que trazem tanta coisa representativa
junto com a gastronomia. E mais do que isso, né, o poder de transformar, que obviamente, quando a gente fala do Louca, quando a gente fala de algumas marcas, tem uma potência muito maior, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito sério, Ipanema, Copacabana, que são bairros residenciais e comerciais. O térreo é um shopping a céu aberto e do segundo para cima é tudo residência. Então é óbvio que quando você tem um térreo com uma música muito alta, fazendo muito barulho, você cria uma confusão com o morador do segundo, terceiro andar. Você falou uma coisa extremamente importante, porque isso também foi calculado. Eu tive muito problema quando primeiro que Brasília não se podia ter música. Então a música ela sempre foi mecânica, basicamente ambiente, DJ. Nos sábados que a gente ousava botar um sambinho, um chorinho na hora do almoço com uma feijoada. E em João Pessoa, eu tive muito problema nesse ponto, nesse bairro de Manaíra, que é muito residencial. Lá no Miramar, eu não tenho problema, porque eu não tenho moradores ao meu redor, no perímetro. Não se tem. E a gente, assim, a gente sempre mantém controlado, mas... E no centro a gente tem essa é misto, mas... Não, mas... e aí vem um ponto que fica até um apelo para você, morador de um lugar onde tem um bar do lado e tudo, que o depoimento delas mostrou exatamente esse ponto. Cara, é óbvio que tem gente que extrapola, e se extrapolar não é para ter desordem, o poder público tem que ir lá e tem que retirar a mesa onde está atrapalhando, proibir carro errado, música muito alta, não é zona. Só que só a gastronomia é capaz de fazer a transformação que vocês fizeram. Uma rua marginalizada que, porque vocês chegaram e a gastronomia com os parceiros, os vizinhos chegou, vocês empurraram para longe toda uma marginalidade que imperava ali. Aí eu brinco quando o pessoal começa a reclamar muito, né? Meu escritório só atende gastronomia, então a gente lida muito com isso, com essas reclamações. E, cara, quando começa o síndico do prédio a encher o saco porque vai abrir um bar e aí que é uma represália, eu falo, gente, imagina que triste se Copacabana não tivesse um restaurante, se Ipanema não tivesse um restaurante, se fosse só material de construção e farmácia. Cara, o bairro é pobre. A gastronomia, ela traz vida, ela traz riqueza, ela traz desenvolvimento. Se aquela rua de vocês, se Ipanema, enfim, Vila Madalena, Pinheiros, não tivesse a gastronomia, seria um bairro pobre, um bairro desvalorizado. Então, valorizem a gastronomia, tá? E o segundo ponto, a gente vive um momento político no mundo tão conturbado, de Trump, de Bolsonaro, de Lula, de sei lá mais quem. Não estou aqui para defender nenhum nem outro. Mas a gente vive um momento de polarização e um momento onde as pessoas boas, elas optam por não querer se envolver. E eu acho isso muito ruim, porque se a gente pensar na política de Sócrates, né? Se a gente for pensar no modelo platônico de política, por assim dizer, tem coisas que a gente só transforma com política. Não adianta o poder privado querer mudar a realidade de uma rua. Você pode ir lá montar o melhor bar que for. Se a política não abraçar junto para revitalizar, para criar um zoneamento urbano onde permita o bar, para colocar uma guarda municipal, cara, você não transforma aquele lugar. Cara, você não coloca iluminação pública, você não coloca enfeite de Natal até coloca, mas se você colocar, vai pegar a iluminação pública, e aí na iluminação pública você vai precisar de autorização. Então eu acho que um recado importante pra gente, empreendedor, de boa vontade, é que, cara, não tô falando de política partidária, mas a gente precisa se envolver, a gente precisa criar os nossos coletivos, e aqui eu não tô falando de coletivo de uni, essas coisas, não. Os nossos coletivos, né? Os nossos ambientes, para pressionar, sim, o poder público na melhor modalidade possível e não numa modalidade partidária
que é o que vocês estão fazendo, trazendo os olhos do poder público para essas áreas. Eu fui cobrada disso, inclusive, por alguns amigos, assim, caramba, como assim? Você tá com o prefeito, porque o vereador, porque não sei o que. Eu falei, gente, não é sobre ele, é sobre... Não tô pedindo voto para ele, eu tô pedindo para ele melhorar a porcaria da cidade. Ele é o nosso representante. Você quer que eu passe a quem? Eu tenho que me dirigir a ele. Ele me representa aqui. Sabe, hoje... Ele representa a nossa cidade, né? Ele é a autoridade máxima. Não, por causa disso, que eu acho que faz parte aí do fundamento, a gente tem uma secretaria exclusiva do Centro Histórico. E nunca teve. E em nenhum outro lugar, eu acho, se eu não me engano, acho que é São Luís, enfim, tem um outro lugar só aqui no Brasil que tem, mas João Pessoa tem. Então, a gente tem um representante direto do Centro Histórico. E isso é muito importante para o movimento que a gente quer. É isso não é feio, isso é importante, é necessário. Eu também acho. Eu acho que o empresário precisa se conscientizar disso. Parabéns por vocês liderarem esse movimento lá, né? Ou participarem da liderança desse movimento. Total. Eu acho que, tipo, desse que Giovana citou, a Paraíba, ela tem... É um estado bem posicionado, eu acredito, no sentido de incentivos, sabe? São pessoas que buscam incentivos e, vez ou outra, tem um político investindo ou buscando para que haja esse incentivo em alguma frente. Giovana, ela é a pessoa que ela tá sempre... Ela é a pessoa certa no lugar certo de algum jeito, velho. Eu acho isso engraçado. Eu falo, seu anjo da guarda é muito foda. Seu anjo da guarda. E às vezes eu olho para ela e falo assim, os nossos dois, quando se encontraram, então eles faziam festa. Porque quando Giovana foi pro Centro Histórico de João Pessoa, nasce essa secretaria, onde chega esse amigo dela, que vai. Então, as coisas vão acontecendo de forma amigo muito... não, ficou meu amigo porque é a mesma causa. Tem a mesma causa. Eu nunca tinha visto na minha vida. É um vereador super votado. Então, assim... E que busca inovação. Eu conheço o Thiago... É uma turma, na verdade. É uma turma de movimento de tecnologia, inovação. Que tem tudo a ver. E aí, tipo assim, velho... Eu acho que a gente, só para complementar, é uma turma moderna, sabe? É uma turma que vai ali se renovando sempre. Estou falando dos gestores antigos, que fazem parte ali do circuito ainda. Eu acho que tem uma turminha legal lá. Tipo assim, as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Quando a Giovana chegou lá, ela não sabia que tinha um incentivo gigantesco ao Centro Histórico, que eles estavam tirando o ICMS do empresário. O empresário poderia injetar 1 milhão para ela. ICMS cultural. O ICMS cultural. Então, o que o governo estava fazendo? Ele estava falando assim, pô, você é uma empresa gigantesca, você tem 1 milhão aqui de ICMS, você vai investir 1 milhão na Giovana e eu vou descontar seu ICMS. Era basicamente isso. Eu monto o projeto, eu pego um casarão lá abandonado, monto o projeto, esse projeto aqui dá 5 milhões e aí... Velho, e tipo assim, a gente não pegou esse projeto. Mas o que eu digo que ela é Mas os outros casarões porque as outras casas pegaram. Então, quando a gente chega lá e ela faz esse movimento com, sei lá, com o resultado do Louca Miramar, por exemplo, né? Que eu fico, de onde saiu essa grana, velho? Mas as coisas foram acontecendo. A outra galera tá chegando lá agora com incentivo, que é muito massa, mas ela foi pioneira numa parada que ela nem sabia que estava rolando por trás. Todo mundo junto. Não, eu digo pioneira no sentido de olhar para lá e fazer o seu investimento lá quando ninguém estava investindo. Na verdade, tinham investidores lá, mas estava também esquecido no hype da cidade ou no endereço, né? Não tinha uma aposta séria, né? Tinha uma galera lá, mas não foi com a mesma energia, com a mesma potência. Conformadas com a realidade que estava ali, vivia, obviamente. Fora da praia. Amiga. Tiago queria uma coisa maior. Fora da praia. Tiago queria uma coisa maior, por isso que ele buscou ela também. A gente brinca, né? A vida fora da praia. Ó, a gente já tá chegando aí a 1 hora, mas a gente tem uma apresentação dessa logo, né? E ela falou que se emocionou e tal. Então, pra gente dar uma finalizada agora, a gente vai botar na tela a apresentação da logo mais empombada e eu queria que você apresentasse a logo. A logo toda? A gente vai passar aí agora. Tu passou pra ela?
Não, mas Ela vai passar o vídeo. vai passar o vídeo. Ah, sim. Tá gravado, né? Não tá ao vivo, mas ainda nem foi lançado, tá? Então tá sendo lançado aqui. Não vai ser lançado. Vamos lá. Bom, galera, essa é a logo animada. Acabei de ficar sabendo que a imagem ali, né? A bonequinha da louca é a Giovana. Não. Ela é a louca. Ela é a personificação da louca, né? Então, A Giovana Ancestral, né? pode ser, mas apresenta aí pra gente, ou Sabrina, ou Giovana, quem se sentir mais confortável. Apresenta o conceito pra gente. A Sabrina trouxe pra mim a Ingrid Herculano, que é ilustradora, que por coincidência tá em Buenos Aires. Tá morando lá. E eu contei um pouco, né, a minha história, e ela desenvolveu 3 personificações. Ela fez uma apresentação de 3 bonecas, 3 imagens diferentes. Quer falar? Não, é porque Fale. eu não aguento, velho. É porque é muito... Primeiro que Ingrid é uma das melhores ilustradoras. Publicitária. É uma das melhores ilustradoras que eu conheço. Ela é muito foda. Ela é muito criativa e ela é casada com o Magazord, Lucas Magalhães, que é um outro cara super criativo. É tipo... Porra, faz Mercado Livre, fez Juliette no BBB, faz uma galera, assim, no digital, enfim. E Ingrid é uma grande ilustradora. Ela não só gostou da ideia de fazer Louca como Tu Madre. Quando a gente falou assim, bora fazer a marca do Louca, ela falou assim, amiga, é tudo que eu mais quero. Beleza, Ingrid, vamos lá. É porque dá muito trabalho você ilustrar algo. Ela falou que ela se apaixonou tanto pelo projeto que ela fez 3. 3 completamente diferentes um do outro. Foi. E aí, enfim, você pode continuar, mas é só pra dizer que, velho, dá muito trabalho. E é pra dizer mais uma vez que tinha uma pessoa tão... Até a design que fez essa marca é uma pessoa tão apaixonada pelo projeto do Louca como Tu Madre... Os dois são. Que eles não se importaram em nos entregar 3. É disso que eu tô falando. A marca, ela tem pessoas tão apaixonadas pela marca que não é sobre grana. Tipo, esse projeto aqui, se a gente fosse vender em qualquer agência, seria muito dinheiro. Os caras fizeram assim, pô, Sabrina, aqui, esse preço. Eu falo, sério, massa. E, tipo, a gente super apertada. Não precisa falar assim, isso não, Sabrina. Claro que precisa, sabe por quê? Porque... reconhecimento pros caras também. Eles também não ligam, porque ela sabe também. Fala, amiga, pode por... Porque eu pedi pra ser barato. Eu não tinha condições de pagar algo caro. Foi barato porque eu pedi. Mas eu sei que é barato porque, velho, isso daqui no mínimo 100 mil. Mas, nunca mais No eles mínimo. vão pagar no Louca. No mínimo, amigo. Porque ficou tão lindo que a gente brinca. Não tem valor. Eu acho que é barato porque não tem valor. Deixou de ser precificada a parada que eles fizeram. Tá, vamos lá. Ela fez 3, uma mais modernosa, gatona. Fez uma outra mama latina, belíssimas as outras 2. Mas a gente chegou nessa porque, primeiro, que ela desafiava a gente, no primeiro impacto, a entender mais sobre... Tem ela inteira, e ela inteira, ela tem umas coxas, assim, estampadas, bem ancestral mesmo, bem estilogravado, que fala? Que vem de estilogravura, estilogravado. Para entender, a estilogravura é uma arte feita rupestre, em pedras, no interior da Paraíba. E isso é muito famoso na Paraíba. Isso é um passeio turístico que existe lá para você ver essas pinturas, né? Estilogravura. E você sabe que a gente tem um Vale dos Dinossauros lá? E aí Cara, eu sou apaixonado pelo Nordeste, cara. E aí ela fez isso a partir da linha criativa, né? Da linha mesmo, da estilogravura. As outras eram bonecas normais. Acho que uma... É como se fosse era quase uma foto. Você via que era uma mulher bem organizada, normal. A outra era uma mulher já com cabelos mais longos, mas você via a feição dela ali tudo arrumadinho, né? Os detalhes do rosto, o corpo era de uma... Essa segunda já era um corpo de uma mãe. A primeira era realmente de uma louca como Tu Madre, uma mulher talvez mais ousada. E Giovana já estava com mais esse detalhe. Não quero mais envolver, sei lá, sexualizar a marca. Não dar nenhuma possibilidade. De sexualização da marca, porque já tem esse peso de ser louca como Tu Madre, né? E aí a gente falou, pô, essa daqui, velho, essa daqui que tá quietinha, ela é a diferente de todas. Ela é icônica. Ela é icônica, pronto, é isso. Que, inclusive, não sei se vocês conhecem, ou, enfim, quem estiver ouvindo, eu tinha recém feito um curso da Ana Couto. Ana Couto, ela é especialista em branding, enfim, ela é uma referência aqui no Brasil.
E eu tava com muito isso na minha cabeça. A parada tem que ser icônica. Não queira ser igual ao do outro. E a gente tinha uma que era meio que, sei lá, palito Gina, sabe? Eu olhei pra ela e falei assim, essa carrega o peso de ser básica. Essa daqui carrega o peso de ser muito icônica. E a gente é uma marca icônica, eu quero a icônica. E aí a gente ficou nessa dúvida. A gente ainda fez uma enquete no digital pra saber se o público ia estranhar ou não. Uhum. Mas... Ela é estranha, mas depois você se apaixona por ela. Ela não foi a mais votada. Mas ela carrega muitas estampas. Eu acho que é uma arte, cara. Eu compraria um quadro assim, tipo... Sabe o que eu vejo ali? Exemplo, né? A gente vai te dar um quadro. Cara, eu vejo um trabalho como se fosse um trabalho de madeira ali, como se fosse uma capela. Pronto, e ela é quase uma santa ali dentro. Agora eu vou te explicar. Me perdoem aí os mais religiosos. Pronto, a gente vive boneca... esses portais, que são portais das nossas casas. As casas, nessa nova versão do Louca, lá no Miramar, veio com esses portais e que, enfim, estão seguindo a marca. E aqui embaixo são os números das nossas casinhas. E eu achei isso genial, porque... Bastante 22, inclusive, né? O nosso escritório é 221. O nosso escritório é 221. 62 é o Miramar, 57 é a casa da frente, que é o Joca, onde hoje está o Louca Burger, por isso que está aqui, que está na representação do Louca. E o 122, quebradinho aqui, que é real, é um quebradinho do número antigo, que está lá na casinha do centro. Isso, e aí eu vou... Esse detalhe que ela apresentou agora, falando de forma meio mais técnica, se vocês perceberem, todas as fontes dos números são diferentes porque elas são... As originais. Elas são as originais de cada casa. Todo número nunca é tudo igual, né? Da mesma rua. Cada um compra o seu número e faz do jeito que você quer. E aí a gente respeitou esse design das casas. A gente tem o olhinho lá em cima com o sol brilhante, porque a gente estava com essa questão de... a gente abre para o almoço e para o jantar. Quando a gente está há um ano, tá? Fazendo essa marca, ela não está pronta. A gente vai aplicando ela, vai usando, mas a gente está em fase de finalização dela. O olhinho, ele vem dessa ideia do... Terceiro olho. Terceiro olho. Giovana é uma pessoa muito... Bruxona. Mística. Eu sou pisciana, Quando eu conheci Giovana... Acho que a gente já tem que encerrar, viu? Quando eu conheci Giovana, e eu lá no bar com ela e tal, né? Lá no início e tal, o bar dela sem ninguém. Ela foi lá na cozinha, pegou uma garrafa de vinho, abriu e molhou o bar todinho na frente. Assim, ela não gosta que eu fale, mas ela faz assim, eu quero pro santo vir beber. E eu falo, caralho, sério, tu acredita nessas merda? Ela fala assim, tudo vale. Mandaram fazer, eu vou fazer. Mandaram eu fazer. E aí, velho, eu acho isso do caralho porque ela acredita nas coisas e ela vê isso em tudo na marca dela. Sabe quantas vezes eu vou participar mais de podcast com a Sabrina, Sérgio? Por quê? Tá brincando. Vai. Não sei, pelo menos mais um, porque tinha uma porrada de história que eu ainda queria contar. E aí o que acontece? Enfim, chega essa boneca da estilogravura, a gente viu esse portal, Giovana, ela se posicionou uma vez pra mim, que eu acho incrível esse posicionamento. Ela falou assim, eu sou investidora de casa velha. Aí eu falei, caralho. Ela, não, velho. Aí falou assim, vamos comprar uma casa pra gente. Tô ficando craque. Bora alugar uma casa pra gente morar. Não, já tô de saco cheio de casa velha. Porque os loucos são feitos dentro de casas antigas. E aí, isso aqui é um portal de uma casa antiga. É aquelas janelas que são portais. Uhum. Enfim, todos os outros detalhes da marca, a questão do corpo dela lá no outro. Tem outras estampas, eles vão desmembrando. Ela segura um coração numa mão e um copo de cachaça no outro. E aí, daí nasce o nossa nova tagline, que é carinho, comida e cachaça. Então, assim, a gente fala, o que vocês vendem? A gente vende carinho, comida e cachaça. Se você quiser, aí você passa lá. E aí, a ideia disso tudo era transmitir isso com essas cores que a gente selecionou, o vermelho lá da questão que a gente já estava aplicando no centro, o azul por conta do Miramar, a questão do mar e tal. Então, a gente foi brincando com isso. Ingrid e Maga conseguiram, tipo assim, acho que o maior trabalho de criar uma marca é você traduzi-la, e eles traduziram muito bem. E o posicionamento ficou esse, cara. A gente transforma territórios, transforma os espaços, é um agente transformador, cultural, gastronômico, econômico, criativo, o que seja. Eu acredito que tem uma potência
de outros lugares e outros projetos também. A gente mira numa expansão de negócio. Obviamente, como uma mentorada, a gente está primeiro fazendo nosso dever de casa para chegar nesse momento, mas a gente também sabe que esses momentos acontecem para quem está se preparando e que já está de olho mirando nisso. Então, a gente está de muito peito aberto com toda essa marca. Porque tudo que Giovana fez, eu acho que basicamente o que a gente está fazendo agora, com tudo que foi feito por ela, é embrulhar a caixinha de presente para entregar essa marca, saca? Já tá feito. Eu diria que você está dando intencionalidade a uma coisa que foi muito espontânea até agora, só que às vezes só o espontâneo bate num teto, e é importante ter essa intencionalidade para mirar nos caminhos certos. Meninas, acho que batemos o recorde, virou uma rave, podcast, pod-rave. Já vocês estão convocadas, não é nem convidadas, vocês estão convocadas a fazer um próximo, acho que em abril, que vai ter outro evento, a gente vai estar aqui em São Paulo de novo. Porque, cara, tem muita coisa que eu ainda queria saber. Rolou o bloco de carnaval, cantou parabéns pra ela, tá? Era a história que eu queria contar. Não deu tempo. Eu queria saber mais sobre o folclore lá do jacaré que tocava, que ela faz assim pra ouvir. Não deu tempo. Eu queria saber os próximos planos pra marca. Não deu tempo. Eu queria saber sobre os maiores desafios. Não deu tempo de um monte de coisa, gente. Não, mas é muita história, é muito rico. Vocês são encantadoras, apaixonantes. Projeto é apaixonante, vocês são apaixonadas pelo que fazem. E você agora é um louca love. Cara, muito madre. É uma história muito bonita, é um projeto muito bonito. E, assim, é gostoso de ouvir porque tem verdade no que vocês fazem. Então, muito obrigado por abrirem essa história de amor, né, do projeto de vocês e de vocês pra gente. E vocês já estão convocadas a vir de novo. E a gente só não encerra esse, começa outro pra ficar gravado, porque senão vocês perdem o voo. Amigo, obrigada. Obrigada por convidar, por confiar na gente. A gente, agora, né, dentro dessa nossa rotina também de credibilidade, confiança, cada vez mais desenvolvendo isso, né? Eu acho que a gente tem aí um largo caminho. Agradecer a Sabrina também, que todo dia é essa aventura na minha vida. E falar que o Louca... ontem eu acho que estava falando isso, mas eu sempre falo que o Louca, ele me salva de mim todos os dias da minha vida, né? Então, ele faz... o sentido da minha vida é o Louca como tu madre. E ver isso se traduzindo e trazendo sempre nesse feedback de carinho de vocês é a minha maior realização. Então, vai chorar de novo. Eu só tenho a agradecer mesmo. Assim, acho que quando a gente decidiu vir aqui em São Paulo e a gente tem aquele... Eu saio lá da apresentação do Polite, olho numa conversa com o Sérgio e falo assim, velho, vou embora. Tudo que o cara tá falando, eu já li, estudei isso. Vou embora, Sérgio. Obrigada aí, um prazer. Se achando. Não, me achando horrores, porque... Horrores no sentido... Enquanto ela estava trabalhando e fazendo o negócio acontecer, eu estava estudando, eu estava me preparando, eu estava fazendo background para atender a marca dos outros. É só que dessa vez, minha potencial cliente é minha namorada. Então, assim... Fiquei me achando, porque, porra, tu ainda tá aí descobrindo isso. Caramba, eu tô muito na frente, galera. Foi mal, tchau, vamos embora, Giovana, tá tudo certo, a gente vai fazer, dizer que tá. Só que eu lembrei de uma frase que eu acho incrível, que o maior problema do burro é achar que sabe. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Putz, eu não posso ser essa pessoa, velho. Eu tô sendo todo mundo que eu critico, não posso ser essa pessoa. Aí eu volto. Tu gritou lá e fez, Sabrina, ambiência. Aí eu, putz, ambiência, aquele cara falou comigo. Eu fiquei incomodada. Cancelei todo o rolê do outro dia, voltei pro Polite, fechei o negócio. Fechei com você também. E, velho, eu realmente só tenho muito a agradecer. Eu brinco com isso, falo que o nosso anjo da guarda, né, quem cuida ou que rege tudo isso, que a gente acredita de alguma maneira, juntou, fez esse encontro. É que eu ponho o vinho pra ele. Enfim, fez esse encontro da gente acontecer. E, tipo, cara, sem brincadeira, a gente já... tipo assim, às vezes eu choro com o Sérgio, tô
Lisa, Sérgio, resolve aqui pra mim. Porque eu, tipo, comecei essa brincadeira, eu te conheci há 3 meses. Mas, pô, a gente tá em crescimento de faturamento na empresa, não tá estagnado nem pra baixo, tá em crescente. E a gente tá tirando todos os nossos gargalos. Na porta da alta temporada. Todos os nossos gargalos. A gente tinha 26 mil de cancelamento, agora a gente tem 6 mil. Então, assim, eu tô falando, Giovana, tá aí, a gente tá indo devagar. E aí chega você com esse presente todo, esse empurrão, você é o cara que vai empurrando a gente, assim. Eu falo, Giovana, gruda no Sérgio, velho. Eu só não chamo ele de pai, porque ele é 10 anos só mais velho comigo. Mas, porra, é um contador melhor que um pai, porque você tá na mesma frequência que a gente. Não adianta ter outra pessoa em uma outra frequência, porque vai dar ruim. Vai ser chato, é desmotivador. É massa quando o cara tá na mesma frequência que você, viu? Velho, vai ser um corte, eu vou botar na capa do meu site isso. Mas cara, você é tipo, pô, Sérgio, tô precisando aqui de uma ajuda, tô desesperada. E você tá como você tá na mesma frequência que eu, você fala a mesma língua. Eu falei hoje de manhã, eu falei, se você quer almoçar com o Sérgio, surgiu o convite, você quer almoçar com o Sérgio? Eu sempre quero estar com o Sérgio, porque com o Sérgio eu me sinto... Sinto que eu sou capaz de tudo. Ai, caraca, gente, depois dessa, meninas, vamos encerrar, porque senão vai continuar e vocês vão perder voo. Show, amigo, valeu, Valeu, gente, fica com Deus, tchau, tchau.